A paz, meus amores, tudo bem? Então, eu terminei a passagem até o Apocalipse 7, capítulo 7, e vou fazer essa leitura do Apocalipse 8, né? Você que está me seguindo, ou você que não está me seguindo ainda, né? Te convido a ir lá ver as passagens, né? O meu testemunho para a gente se conhecer melhor e que Deus nos abençoe, tá? Mais uma vez. É sempre bom você estar lendo e acompanhando, porque assim você vai também tirar suas dúvidas, né? E pedir sempre ao Espírito Santo de guiar você, porque através do Espírito Santo você pode discernir, tá? Que Espírito está falando, porque tem muitos falsos profetas, tá bom? Então, meus queridos, diz assim, ó. Apocalipse capítulo 8, aonde diz assim: as aberturas do sétimo selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou um incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou, aleluia, Jesus, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes de trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraíva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tomou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vindo no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terra, parte deles, se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite, e olhei e ouvi um anjo voar. Ai, Jesus, me ajuda, Senhor. E aqui diz assim: meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Aqui embaixo tem um estudozinho que eu vou falar para vocês, tá? Que eu vou ler para vocês, que diz assim: as orações de todos os santos, as repetidas menções, as orações dos santos, que está no versículo 5:8, né? 5:8 de Apocalipse, e 8:3 e 4.
indicam que as orações de intercessões dos crentes são da máxima importância para a destruição do mal e para o estabelecimento da justiça na terra. Você pode ver no Apocalipse 5 e 8, né, que diz assim também: João menciona as orações de todos os santos, sendo assim as orações dos santos da tribulação na terra são esforçadas pela intercessão de todos os santos no céu, que está em Apocalipse 6, versículo do 9 ao 11. Os santos no céu estão muito interessados nos eventos da terra. Isso quer dizer, querido, que os santos são aqueles que foram ressuscitados. Jesus, quando ele ressuscitou, muitos subiram com ele, né? Não vamos esquecer do ladrão. E fora aqueles os primeiros, né? Que muitos não conheceram a morte, né? Então eles intercedem por nós, entendeu? Eles ficam lá, junto com Jesus, eles oram, entendeu? E aqui fala assim: estão muito interessados, como eu falei, nos eventos da terra, né? Note que Deus, em certo sentido, entesoura as nossas orações, embora o Senhor nem sempre responda imediatamente a todas elas. Ele não as deixa de lado, mas as reserva para o momento certo de serem atendidas. Saraíva e fogo e sangue, que está no versículo 7 de Apocalipse 8, começam os 4 primeiros julgamentos das trombetas. Uma terça parte da vegetação da terra é destruída por fogo e saraíva. Uma terça parte do mar e dos rios é poluída. Os céus e o sol, a lua e as estrelas são escurecidas durante uma terça parte do dia e da noite, que está lá no versículo 7 até o 13. Os julgamentos afetam os seres humanos também, pois muitos são mortos, que está no versículo 11. O julgamento é limitado a uma terça parte do mundo, porque o propósito do julgamento é advertir as pessoas e trazê-las ao arrependimento, que está em Apocalipse 9, versículo 20 e 21. O versículo 8 de Apocalipse 8 diz assim: grande monte ardendo em fogo. Isto pode ser um grande meteorito ardente que cai no mar, mata uma terça parte da vida marítima e destrói muitos navios. Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 11, diz absinto. Absinto é uma palavra amarga, é uma planta amarga, que representa o julgamento divino. E a tristeza humana, que a gente pode ver lá em Deuteronômio capítulo 29 e versículo 18, Provérbios capítulo 5, versículo 4, Jeremias capítulo 9 e 15 e Amos capítulo 5, 7. E aqui no versículo 13 de Apocalipse 8 diz assim: um anjo voar. Aqui os mais depurados textos gregos contêm águia em vez de anjo, o tríplice. Que diz assim: ai de lamentação de águia, e para advertir que os 3 próximos julgamentos serão muito mais intensos, devastadores do que os precedentes. O 5º e o 6º julgamento envolverão forças demoníacas terríveis, que está no Apocalipse 9, capítulo 9. Queridos, eu
quem está me acompanhando pela misericórdia do Senhor, vê lá que de Apocalipse 1, aonde eu comecei, né? Ou eu creio no 2, não interessa, né? O importante é que a glória é de Deus. Aonde eu comecei até agora, onde eu parei, que eu estou agora no Apocalipse 8, aqui não fala de um estudo da tribulação do anticristo, porque já estava já no capítulo 7 de Apocalipse. Mas aqui fala desses anjos. Por ordem de Deus, eles vão fazer coisas, né? Como vocês viram, eu terminei de ler. Mas vai vir mais outros que vai ser devastador. E nessa passagem, no meu entendimento, eu creio que você é bastante inteligente, né, e discerniu que nessa leitura o Senhor requer tantos os santos que estão nos céus, eles são interessados pelo aquilo que está acontecendo na terra. E o Senhor, ele fala o que pra gente aqui? Que ele requer que os anjos, nós santos dele, vivos aqui na terra, temos que orar sem cessar. Queridos, muitas das vezes você ora e eu oro sem sabedoria de Deus, e às vezes quando Deus não responde, a gente fala assim, será que Deus não está me ouvindo? A questão não é essa. Eu aprendi há muitos anos atrás, que essa oração do Pai Nosso, uma vez uma pessoa me disse assim, mas essa oração do Pai Nosso aí é coisa de católico. Olha, a pior coisa são pessoas ignorantes, é você ignorar o que você não sabe. Se quem lê Bíblia sabe muito bem que a oração do Pai Nosso, ela foi deixada por Cristo. Os discípulos falaram, Senhor, nós não sabemos orar. Então Jesus falou, orais assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, qualquer coisa que aconteça em sua vida, você nunca tem que subestimar isso. Senhor, eu quero Deus de poder, Deus de glória, mas o Senhor ressuscita. Não, queridos, nem sempre tudo Deus vai te ceder. Tem coisas que Deus não vai te dar porque sabe que você vai se distanciar dele, sabe? Tem pessoas que para Deus restituir certas coisas, Deus tem que lapidar, trabalhar na vida daquela pessoa, para que ela não venha depender do dinheiro, mas depender de Cristo. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos esses cristãos que morreram pelo Evangelho, foram torturados, massacrados, jogados no Coliseu para os leões comerem, todos eles tinham uma dependência de Cristo. Entendeu? Dependência totalmente de Cristo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes eu pergunto para você, você é dependente de Cristo? Você realmente faz a vontade de Cristo? É uma pergunta. E você não precisa, você pode me responder tanto aí nos comentários, como você pode se autoanalisar e falar assim, não, realmente eu falo tanto de Cristo, eu falo tanto de Deus, que Ele é o meu tudo, mas na hora de abnegar, na hora de renunciar, eu não faço isso. Na hora que eu estou passando por provas, eu estou passando pelo deserto, eu não quero entender o que papai quer falar comigo, e naquele momento eu começo a pegar atalhos. Isso é muito perigoso. Porque no momento em que Celi, a Bíblia diz assim, se entregue ao Senhor de corpo, alma e mente, né? Então você se entrega para Ele completamente. Você se entrega para Ele. E naquele momento não vive mais você, mas Cristo vive. Entendeu? Você vive Ele. Você não tem mais uma vida da qual você diz, eu me mando, sou eu que me governo. Não. É você que tem que
entender a situação. É você que tem que ter o discernimento, né? Das coisas que Deus requer. Não é você que comanda ele, não é você que conduz ao Senhor, não é Deus que tem que se abnegar a você, é você que tem que se abnegar a ele. Entendeu, queridos? Então a gente precisa. Eu vejo aqui um outro aviso de Deus, dos anjos. Lá a gente já passou pela tribulação que está por vir, o anticristo. Se vocês prestarem bem atenção, ultimamente está tendo muito eclipse, né? Já aconteceu muita coisa e está acontecendo na Terra, né? A falta de amor, muitas mortes, né? O amor está se esfriando entre as pessoas. Tem pessoas aí amando mais bicho do que o ser humano. Entendeu? Tem pessoas aí que quando você está pregando a verdade, eles não querem mais ouvir, porque Timóteo fala que chegará um tempo onde você vai pregar a verdade e os ouvidos dessas pessoas estarão em cochichos. Os ouvidos deles estão surdos, eles não vão te ouvir. Ok? Então, se você olhar para todos esses sinais com discernimento e visão, com olhares espirituais de Cristo, você vai falar, nossa, é verdade, porque Apocalipse é uma revelação da visão daquilo que Deus deu para João. João aqui tem uma revelação de anos e anos e anos e séculos atrás que está concretizando agora. Tá entendendo? Nesse período, muito catástrofe. Se você faz caso, muitas das vezes a pessoa fala assim, mas aqui no Brasil eu não estou vendo isso. Se você ver e olhar a partir de hoje, com a visão espiritual, o Brasil tem uma guerra espiritual. A nossa guerra é espiritual. Você pode fazer caso que antigamente para uma pessoa falar assim, uma vez eu frequentava a casa de candomblé, essas coisas, isso aí era um anonimato, tinha gente até que tinha vergonha de falar. Hoje tão exposto como se fosse realmente algo que te leva à salvação. Não, queridos, não se engane. É óbvio que Satanás, ele nunca vai chegar em um centro espírita, ele nunca vai chegar em um centro de umbanda, ele nunca vai chegar em um centro de candomblé, né? Em qualquer seita e dizer assim, ei galera, eu sou Satanás, sou eu que comando aqui. Só que eu não sou besta, né? Eu falo, tudo tem que ter o nome de Deus no meio, né? Eu uso a caridade, eu uso a falsa caridade, isso e aquilo, mas na verdade quem está por detrás sou eu. Ele não vai dizer isso, porque ele é muito inteligente. A Bíblia diz, não subestimai o mal. Então a gente não tem que subestimar o mal. Satanás está aí. Para ele entrar por que ele entra em criança? Ele possui a mente das crianças, porque elas são inocentes. E quantos pais não consagram seus filhos, sua família a Cristo, né? Infelizmente, eu conheço, todo mundo aí, a maioria sabe que a maioria desses atores, eles têm compacto com banda. Então, a criança que eles tiverem, os filhos que eles pegarem em adoção, eles apresentam para quem? Segundo vocês, eles vão consagrar quem? A Deus? Não. Eles consagram a Exum, a isso e aquilo, porque eu digo com prioridade. Eu já vi até um ator que eu gosto muito dele. Eu tô orando pela vida dele, que ele adotou dois mulatinhos lindo da África, 2 moreninhos. E ele já falou que ele entregou esses meninos, né, lá para Oxum e não sei o que lá das quantas, tá entendendo? E eu fico me perguntando, meu Deus, Senhor, que o sangue de Jesus tem poder. Aí você pode ver o sofrimento de tantas crianças hoje. Você que ultimamente não vê jornal, não vê notícia, o que tem de criança endemoniada e os pais dizendo que é problema da mente, e eles são capazes até de colocar dentro de um hospício. Você pode observar que num hospício, até a palavra de Deus diz assim, até os loucos saberão o caminho. Por quê? Porque dentro do hospício tem pessoas que tiveram visão sobrenatural e os pais não souberam lidar e disse que estavam doidos da mente. Mentira!
Sabe? Isso é ignorância. É igualmente pessoas de tantos anos atrás, Deus deu um talento como Ele deu a todos nós e a pessoa não saber usar aquele talento e usar para o mal. Porque quando o mundo é mundo, que existe feiticeiros que Deus deu um dom para ele não soube como lidar com aquele dom e começou a usar para o mal. Aí entra o quê? Entra um espírito de Satanás do adivinha, né? Cartas romantes, esse horóscopo aí do que tem de crente que acredita nesse tal de horóscopo é abominável aos olhos de Deus. O que tem de crente aí que diz, mas eu sou de peixe, porque eu tenho um temperamento assim, assado. Gente, pelo amor de Deus, isso é puro engano. Rapaz, o único que leva a salvação é Cristo. O único que leva você ao Pai é Cristo. Deus deu todo o poder e autoridade a Jesus Cristo nos céus e na terra. E quando você, dentro da sua congregação, não tem doutrina de Cristo, não tem princípios, não tem ensinamento, sai fora dali. Queridos, Jesus Cristo teve um evangelho de sofrimento. Quem é que quer imitar Jesus Cristo? Quem é que quer imitar Paulo? Ninguém. Por quê? Não. Eu já vi pessoas que eu evangelizei com meu esposo em uma rua da Matinha, onde essa pessoa falava, eu não quero esse evangelho aí que você serve não. Deus me livre. Muito sofrimento. É por isso que tem tantos aí que dizem, o seu sofrimento acaba hoje. Isso é tudo heresia. Gente, sofrer vale a pena por Cristo, porque existe a vida eterna. Vocês precisam ter esse discernimento, vocês precisam abordar isso, vocês precisam ter o conhecimento. Até quando vocês vão ficar dentro dos templos, sentadinhos, acomodados, comendo o que os outros estão falando, quando vocês não pegam a Bíblia para estudar, para examiná-la? A Bíblia é uma carta que Deus deixou aos seus filhos. Ela vai lida, compreendida e com discernimento do Espírito Santo. É fantástico isso, sabe? Me diz aqui, quando você pega um produto químico, antes de você enfiar na cara ou em qualquer lugar, você não lê? Você vai ver as consequências que está ali, se você usar de mau uso. A mesma coisa é a Bíblia. Ela vai te explicar o que é o mal, ela te explica o que é sexo, ela te explica tudo que você tem curiosidade de saber. Todo mundo acha que o sexo pode tudo, não é verdade isso. Todo mundo acha que todo mundo que está casado nisso e naquilo, que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está fazendo, não. Se seu casamento, se o seu marido não profere a sua mesma fé, são julgos desiguais. O verdadeiro casamento, eu digo com prioridade, porque está na palavra. Naquele tempo eram os pais que davam autoridade aos filhos e deu até hoje o homem que quer tirar. Os pais ajuntavam os filhos. Eles casavam em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Era um casamento e é um casamento para mim sem interesse. Sem dizer, não, você casa com fulano porque fulano tem dinheiro. Não, filha, você casa com ele porque ele é bem de vida. Isso é um casamento por interesse. É por isso que eu digo que o casamento civil é um casamento de negócios. É um casamento de contrato. Aonde você me mostra onde tem um amor, porque tem tanto divórcio no meio evangélico. E quando eles se divorciam e brigam, a primeira coisa que eles fazem é cobrar o sofá, a televisão e a casa é minha e vira aquela bagunça. Pelo que eu sei, quando Deus ajuntou Maria, José, Abraão, Sara, eles cresceram juntos. Tudo que era de um era do outro. Não tinha esse negócio dele ganhar mais, ela ganhar menos e ficar por baixo. Deus pegou a gente, homens e mulheres, por propósito. Não se engane. Casamento que você pega uma mulher ou a mulher pega o homem. Eu peguei fulano porque tem uma boa pegada, porque faz isso e aquilo bem. Ou então você viver de aparência porque a sociedade precisa saber que você está com um homem que você não ama. O seu amor por ele tem que ser até no sentimento. A mesma coisa é se ela trair o homem no pensamento. A mesma coisa é o homem trair a mulher no pensamento. Para Deus você já pecou. O traimento não é só no toque, é no pensamento.
Então não se engane. E quem mais sabe disso são os padres. Eles sabem, porque quando eu casei no religioso, o padre falou: você não está casando, Célia, diante de imagens nenhuma, porque elas não têm poder. Você está casando diante do Pai, Filho e do Espírito Santo. O seu casamento, só a morte vos separará. Na dor, na doença, até na feice, né? Porque a nossa carne perece, o espírito permanece. Então, se seu marido ficar careca, feio, você feia, tem um câncer, vai ter que ficar. Pegou bonitinho, lindinho, rói até os ossos. Para Deus é dessa forma. E quantos estão fazendo? Hoje em dia tem gente que casa com gente famosa porque tem dinheiro, porque tem fama. Mas o amor está onde? Então, não se engane. Estuda a palavra. Eu digo isso com prioridade sobre casamento, porque eu fui muito julgada dentro dos tempos, porque falou: você só é casada num religioso, eu não vou te batizar, eu não vou te dar isso e não vou te dar aquilo. Eu falei: quem precisa? Eu preciso de Deus, eu preciso da salvação, eu preciso do meu Senhor, do Abba Pai. Eu não preciso de cargo, porque isso aqui não é uma empresa, mas infelizmente as igrejas se tornaram empresa, né? Conhecimento, títulos, e muitos estão brigando por isso. Brigando aqui, brigando lá e brigando em todo lugar. Então, essa é a palavra. Apocalipse é a revelação de tudo aquilo que está acontecendo hoje. Ela é uma palavra futura, no que vai acontecer. Então, hoje você toma a sua decisão. A vida eterna existe. Cristo não morreu, Ele vive para todo sempre. Ele ressuscitou. Ele não está mais naquela cruz do Calvário estendido. Ele ressuscitou. E se você tiver algum problema, clama que Ele vai te ouvir. O que você precisar, clama que Ele vai te ouvir. O nosso Deus, Ele ouve, Ele vê, Ele fala. Você só não vê Ele, mas você sente. Por isso que a adoração, a devoção completa de corpo, alma e mente, a gente tem que ter nele e confiar nele. Porque é mais fácil acreditar no pai da mentira, o diabo, do que acreditar em um Deus vivo e eficaz. Amém? Eu vos deixo aqui essa palavra. Pense com carinho, tá? Deus me deu esse ministério que não é meu, é dele. E eu espero fazer com muita honra, com muito zelo e com muito cuidado. E que Deus abençoe a vocês a cada dia, tá? E que vocês vivem Jesus Cristo de uma forma verdadeira, sabe? Vive esse amor de verdade mesmo. Não busque a Ele só para pedir. Não esteja com Ele porque Ele faz milagres ou prodígios, mas porque você o ama, você o adora, você o venera. Amém? Que Deus abençoe. Missionária Célia.